Gente, paz seja com todos. Trouxe Bíblia? Então tá bom. Então, para variar, vamos ficar no Salmo 91. Hoje vamos falar da terceira categoria de mal que está mostrada por Deus aqui no versículos 5 e 6. E como agir, e como fazer, e como descansar no Senhor para que nenhum desses males venham atingir a nossa vida. Então, de novo, eu quero ler com vocês, até a gente aprender. E vou continuar incentivando você, motivando você, para ter o Salmo 91, cada um dos 16 versículos bem vivos na sua mente, para que você possa citá-los em qualquer momento da sua vida. Porque o Salmo 91 é um tratado. O Salmo 91 é uma aliança para a proteção, né? Mas que só vai funcionar se nós observarmos tudo aquilo que está escrito e como agir. Então, tudo isso que está aqui não é filosofia, não é poesia, é a verdade absoluta de Deus, né, que será cumprida em nossas vidas, né? Como lá no Monte Gerizim, as bênçãos, no capítulo 28 de Deuteronômio, né? Sempre tem uma condicional. Se você acredita, se você obedece, se você me segue, eu faço tudo isso na sua vida. Porque eu sou fiel à minha palavra, diz o Senhor. E se você for fiel a ela, não tenha dúvida, não vou faltar, não vou falhar com você em momento nenhum. Esse livro aqui é dividido em 2 testamentos. Antigo e Novo Testamento. O Testamento compreende herança. Ele é dividido em 2 alianças, ambas avalizadas pelo sangue. A primeira, que não deu muito certo, com toda uma nação, não é? Em cima de sangue de animais. E a segunda, muito superior, avalizada pelo sangue do justo, o sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tem como dar errado, gente. Se essas coisas foram escritas num tempo, com essa confiança de Moisés aqui, se foi escrita num tempo que ele só vivia da promessa de um Redentor, imagine o quanto nós devemos ter confiança nas mesmas palavras hoje que tudo se cumpriu. Amém? Então os primeiros versículos dizem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, ou seja, a sua palavra, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Outra vez ele diz aqui: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. Agora há pouco, eu não vi a Marilza que me contou. Houve um acidente terrível lá no interior de São Paulo, né? Que morreu muita gente, 11 para ser exato. Alunos, jovenzinhos ainda. Vidas foram ceifadas. É um negócio muito doido isso, né? Porque o motorista errou um caminho, 3 ônibus que vinham vindo, um erra o caminho, entra por uma outra estrada e dá uma tragédia daquela, de pegar uma carreta que explode pela frente e arrebenta metade de um ônibus, e ali se vão 11 vidas preciosas, né? Mas o testemunho do menino, ele impressiona, né? Porque ele diz que não era para ele estar naquele lugar, porque bateu e arregaçou todo um lado do ônibus. E ele diz para a imprensa, né, que não era para ele estar naquele banco. Mas ele pediu para trocar porque ele queria dormir. Já era 1h da madrugada quando isso aconteceu. Então ele diz assim: troquei de lugar, aí eu ajeitei minhas mãos, fiz a minha oração e dormi. E quando acordei,
metade do ônibus estava liquidada. E o banco do meu lado, assim que foi tudo levado embora, eu, nenhum risco na minha roupa, ele disse. Eu só sei de uma coisa. O nosso Deus não dorme nem dormita. Nós é que dormimos. Nós é que vacilamos. Nós é que deixamos de fazer coisas aparentemente tão pequenas, tão carola, né? Pedi a bênção de Deus, num ônibus que eu estou vindo com um monte de gente, para eu dormir ali no cantinho, do outro lado. E o resultado final é um livramento extraordinário desse. Por que não acontece na vida de todos? Porque nem todos agem como esse menino, ou esse rapazinho. Por que muitas coisas de ruim acontecem na nossa vida? Porque nós não cremos na palavra como nós devíamos crer. E Jesus disse, se não nos tornarmos como este menino, não veremos o reino dos céus. Se nós não tivermos uma fé como esse menino tem, as coisas não vão acontecer a nosso favor, muito pelo contrário. Então nós temos que deixar eu e você, a nossa sabedoria secular, os nossos achos, a teologia do achismo, né? Os nossos conceitos e muitos preconceitos, inclusive, deixar essas coisas de lado e de uma forma evangélica, como antigamente se fazia e que hoje parece ter uma dificuldade muito grande, dada ao poder da mídia e da correria do mundo moderno, nós temos que crer na palavra de Deus como ela é e não como dizem que ela é. Por isso eu sempre digo para vocês, você me ouve trazer uma palavra aqui? Vai confrontar nas escrituras se eu não estou fora do contexto. Porque se eu estiver fora do contexto, se eu estiver inventando, para o teu futuro eterno estar garantido, vou te dar um conselho, não volte mais nessa igreja. Eu tenho que me preocupar, entre aspas, em crer na palavra do Senhor. Eu tenho que me preocupar em confiar nele. É entregar, como diz o salmista Davi aqui, os meus tempos, a minha vida nas mãos dele, na certeza que ele vai fazer tudo por mim, por uma razão muito simples. Ele não é simplesmente o meu criador, ele é o meu pai. É o meu paizão. Se é meu pai, me ama. Como amo meus filhos, vocês amam os de vocês. Não é verdade? Então nós temos que verdadeiramente nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus é a revelação. E a revelação é paulatina. Por isso que o salmista também diz, eu acho maravilhoso esse versículo, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. E isso que eu sempre falo para vocês aqui, né, exemplificando como eu entendo, a nossa segurança está na dependência de Deus, em viver um dia após o outro na segurança de Deus. E não importa se o dia de hoje está difícil, deixa de estar, amanhã será muito melhor. E se não for amanhã, será depois de amanhã. Alguma coisa ele está me ensinando. O que importa é eu ter a minha lâmpada, ou seja, eu estar firmado na palavra e procurar conhecê-la cada vez mais profundamente, porque cada vez que eu der um passo, essa lâmpada vai iluminar apenas o próximo passo, para que eu não fique cheio de mim, né? E eu venha acabar confiando na força do meu braço e me tornar maldito, como diz o Jeremias. Mas que eu possa ter a maior das graças, é que de uma forma assim evangélica, genuína, infantil até mesmo, eu possa confiar nesse Deus e me jogar nos seus braços, embora eu não veja os seus braços. E esse tipo de fé sobrenatural, que é dom de Deus, ela só se fortalece, ela só se multiplica, inclusive, à medida que nós vamos caminhando na palavra. Então nossos medos vão ficando tão pequenininhos, vão ficando tão para trás, e a gente passa a viver com confiança, que a gente acaba tendo até a autoconfiança, que é necessário. O amor próprio, a autoconfiança, acreditar em si mesmo também, né? E nós já falamos de dois
duas das categorias de mal que esses dois versículos nos apresentam aqui, né? Não temerás o terror da noite, que é o espanto noturno, a seta que voa de dia, que falamos na semana passada, e hoje vamos falar da peste que anda na escuridão. Para exemplificar, uma irmã fez um autoexame e sentiu um carocinho. Imediatamente ela correu para o médico, né? E ela foi em estado de choque, como se diz, né? Foi em pânico, afinal de contas, né? E começou a pensar no pior, na volta que a vida ia dar a ela, a partir daquele momento que ela estava sentindo alguma coisa de errado, né? E aquele dia para ela, antes que ela chegasse nas mãos do seu médico, foi um dia muito difícil. Até a hora que chegou no médico, e graças a Deus era um alarme fácil, né? Mas o receio do que poderia descobrir nos meses seguintes, aquela minhoquinha que ficou plantada na sua mente, né? Aquilo estava lá no fundo da mente trabalhando. Vai que o médico se enganou, vai que não é bem assim, vai que ele não quis te contar a verdade, qualquer coisa parecida. Até que ela, lendo esse salmo, lendo essa palavra, né? As promessas de Deus das Escrituras, isto, à medida que ela leu, isso se tornou vivo no seu coração. Se tornou uma promessa viva, latente no seu coração, não é? E então as coisas voltaram aos seus devidos lugares. E talvez você que está aqui nessa noite, é provável que tenham pessoas aqui que tem uma minhoquinha na cabeça, porque a mãe morreu daquilo, seja lá o que for aquilo. A avó morreu daquilo, o avô morreu daquilo, o pai morreu daquilo, e o diabo plantou na tua mente que fatalmente você vai morrer daquilo. Não dá para conviver com isso. Se você estiver lutando com medos, com temores de doenças fatais, então você vai ter que tomar posse dessas promessas bíblicas que nós conhecemos principalmente neste Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Mas ele diz, a sua palavra é escudo, escudo grande e broquel, escudo pequeno, para todo tipo de seta, de dardo envenenado que o maligno lance para atingir o teu organismo, roubar a tua saúde, tirar a tua vida. Há um escudo, e esse escudo é o escudo da fé. E a terceira categoria de mal que Deus nomeia aqui é isso, é a peste, né? Peste que anda na escuridão. E como você percebeu, e eu fiz questão de enfatizar, esse é o único mal que duas vezes ele nomina aqui, ele cita aqui. Duas vezes ele fala disso. E como nós sabemos que o nosso Deus não desperdiça palavras, ele deve ter uma razão muito específica para repetir essa promessa. Já percebeu que quando uma pessoa diz alguma coisa mais de uma vez, repete, geralmente é porque quer enfatizar a opinião dele, o pensamento dele, o raciocínio dele? O nosso Deus conhecia a peste e o medo que se espalhariam violentamente na humanidade ao longo dos anos, e especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Mas é por isso o Senhor prende a nossa atenção, repetindo a promessa. Porque hoje é vírus, é fungo, é bactéria, né?
Como no passado foi varíola, a gripe espanhola que matou, se eu não me engano, 50 milhões de pessoas na sua época, não é? Peste negra. Hoje são enfermidades mais sutis, infelizmente, não é? E aqui é como se o nosso Deus estivesse falando: olha, Rogério, eu disse no versículo 3 que você está livre da peste perniciosa, mas você me ouviu realmente? Só para ter certeza? Então eu vou dizer novamente no versículo 6. Eu digo no 3: porque eu vou te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E para você ficar descansado, eu vou repetir para você: a peste que anda na escuridão, eu não vou deixar atingir você, se você se abrigar em mim, se você se refugiar em mim. É mais ou menos isso, não é? Não temas a peste que anda na escuridão. Se bem que hoje, nos hospitais, ela anda bem no claro, né? Mas é nas sombras, né? E isso é tão contrário ao mundo que temos de renovar o nosso modo de pensar. Nós temos que renovar o nosso modo de pensar. Por isso Paulo escreve sobre renovação da mente, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E só tem um caminho. Não é superstição, não é crendice, não é fanatismo, mas é conhecimento da verdade. Aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vai me libertar da doença? Não, inocente. Vai te libertar da ignorância. A verdade só liberta de uma coisa: da ignorância. E é como Deus disse, usando Oséias, para aquele povo cabeçudo: o meu povo foi destruído porque era ignorante. Na verdade o texto diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha, quem não tem conhecimento é o quê? Pois é, então é melhor, né, uma palavrinha um pouquinho mais agressiva, para dar uma chacoalhada, vamos assim dizer, não é? Então, gente, temos que renovar a nossa mente, mais do que nunca, através do conhecimento da verdade. Só então poderemos compreender o fato de que não precisamos ter medo das doenças e das epidemias do mundo de hoje. É difícil pregar um negócio desse, porque nós estamos num mundo como eu disse, de tantos vírus, tanto contágio, essa coisa arada toda. É difícil acreditar numa coisa que eu não vejo. Mas isto é o que Jesus disse para Tomé: ô Tomé, assim não dá, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados os que não viram, porém creram. Bem-aventurado que não viu, mas crê na promessa de um Deus invisível, mas real, como a gente canta aqui. Bem-aventurado quem crê, porque esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Que fé? A fé sobrenatural, que conforme está escrito lá no capítulo 2, verso 8 de Efésios, é dom de Deus. Mas esse dom é recebido através do conhecimento da verdade. E a nossa fé tem um tamanho. A tua fé tem um tamanho, a minha fé tem um tamanho. E o tamanho dela é o tamanho do nosso conhecimento das Escrituras. E não adianta resmungar com Deus. É assim que funciona, não é? Quando começamos a estudar esse salmo, não é? Eu confesso que eu não sou diferente de vocês, não é? Mas às vezes a gente fica olhando, lê, relê, pensa, medita, puxa um versículo aqui, puxa outro lá, vai na concordância, vai num dicionário, e a gente diz: meu Deus, será que eu tenho fé para acreditar em tudo isso que está aqui, que eu quero pregar? Mas não é uma questão de ter fé para pregar, é uma questão de ter fé para viver, e para sobreviver no meio desse caos. E esse tipo de pensamento, né, faz com que a gente às vezes fique envergonhado diante desse Deus, que nunca nos deu um miserável motivo para duvidar do cumprimento das suas promessas. Muito pelo contrário, né? De qualquer forma, Deus sempre me lembra de uma coisa na minha vida:
usando pessoas, usando situações, usando sua palavra, usando você muitas vezes aqui na igreja, não é? Ele me lembra que a fé não é um sentimento. Quando eu senti, vai morrer esperando. Fé não é um sentimento, é simplesmente acreditar no que ele diz, acreditar na sua palavra, ponto final. É acreditar. Quanto mais creio na palavra de Deus, mais consigo confiar e depender dela completamente, e mais bem-aventurado e bem-sucedido na vida eu sou. Por isso, leia e releia, mas repetidas vezes, até essa verdade se tornar uma realidade extraordinária na sua vida. Dá para entender o que eu quero colocar? Amém? A nossa herança, ela não é limitada ao que nos é entregue geneticamente pelos nossos ancestrais, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, né? Ela poderá ser o que Jesus providenciou para mim, se eu crer na palavra e se eu colocar esta palavra em ação. Basta crer. Basta receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta crescer na fé. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, os primeiros versículos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha o poder da palavra e o poder da oração na nossa vida. Deus colocou as coisas nesse mundo para que os seus filhos tirem proveito delas da forma adequada. Por isso Paulo inclusive disse: coma de tudo que vem do nosso açougue, Rogério. A única coisa que eu não te recomendo é sangue sufocado, porque o sangue é o símbolo da vida. A alma do corpo, a vida do corpo está no sangue. E o sangue tem um significado, em termos espirituais, muito mais elevado do que a nossa mente finita pode entender. Versículo 22. Olha, vou começar no 20. Até porque tem tudo a ver com o texto que nós lemos aqui do Salmo, falando de anjo, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que eu te tenho preparado, te mostrado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não vai perdoar a tua rebelião, porque o meu nome está nele. Então ele diz assim: mas se você diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, aí então eu vou ser inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E no verso 25 ele diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e então eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Por que muita gente não é curada? Porque eu não tenho fé. Não, é porque é desobediente também. Porque é desobediente, é o que o texto diz aqui. Se eu servir ao Senhor com alegria, Ele vai abençoar a minha despensa, meu salário, meus negócios, minha vida profissional, material, financeira. E ainda, se eu servir ao Senhor, Ele vai tirar do meio, na minha casa, da minha vida, todas as enfermidades. É o que está escrito aqui, né? É a bondade de Deus que fez essas provisões. Antes que a gente pedisse, já estava provida. Isso não é para todos, mas para aqueles que creem e que conhecem a verdade, gente. Abençoar a comida com gratidão, não é? Sem dúvida nenhuma, tudo isso traz literalmente santificação, purificação, não doença, muito pelo contrário, porque você está abençoando. Por isso abençoe teus filhos antes de sair para a escola. Em vez de
Chutar o gato e o cachorro quando o marido sai já de manhã encrencando com ele, abençoe ele. Que Deus te abençoe nesse dia de trabalho e vice-versa. O poder da bênção é muito maior que o poder da maldição. E o que tem gente amaldiçada por aí não é brincadeira. E está faltando gente abençoada porque está faltando abençoadores. Inclusive dentro dos nossos próprios lares, infelizmente, não é? Nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, normalmente se referia à lepra, né? A gente, é só olhar para as escrituras, a gente vê isso aqui. Lá no capítulo 21 de Lucas, se eu não me engano, está falando dos dias de hoje. Terremotos, fomes, pestilências, está tudo lá, infelizmente. Hoje, o que tem de enfermidade espalhada por aí, né? AIDS, e cada dia se complica mais as coisas, câncer, doença do coração, tuberculose, meu Deus, tanta coisa esquisita, né? É só por isso, por exemplo, né? No entanto, não importa que peste a gente esteja enfrentando, a promessa de Deus jamais deixa de ser genuína. Sua palavra é verdadeira e não importa quais são as circunstâncias do momento, gente. Nós só temos que crer no poder da palavra. E para crer nós temos que conhecer. Então eu vou torrar a paciência de vocês sempre, como venho fazendo já há tanto tempo. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Tem uma Bíblia paralela que você tenha mais gosto de ler, como foi o caso da Bíblia Mensagem, na nossa linguagem contemporânea. Tenha bons dicionários, tenha coisas que te levem a entender melhor as Escrituras. Tenha interesse pelas Escrituras. Agora vou dizer uma coisa para você. É ruim, hein? É difícil. É difícil porque é uma guerra espiritual. Você pega uma revista, você pega a Veja, isto é, a Época. Eu sou capaz de ler as três, uma engatilhada na outra assim, sem problema nenhum. A palavra de Deus, quando vai chegando já no final da primeira página, já dá dando vontade de deixar de lado. É a carne dizendo, não, isso não é para você. Porque ela sabe que se eu me fortalecer interiormente, ela está ralada comigo, ela não vai mandar mais em mim. Por isso que a gente jejua. Para mortificar os membros. Para dizer para a carne, você não manda mais em mim. Eu sou de Deus. E quando faço isso, mortificando a carne, estou me aproximando de Deus. Me torno muito mais forte espiritualmente, gente, não é? O inimigo pode, sim, todo tempo, criar situações para nos surpreender e nos derrubar. Mas uma coisa eu continuo dizendo para vocês: Deus é fiel à sua palavra. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E vai cumprir na sua vida. Não tenho dúvida disso, né? Eu me preocupo muito em pensar que podemos ficar vulneráveis sem as promessas do Salmo 91. O Salmo 91 é muito poderoso. Eu aprendi cedo na minha vida, já falei isso para vocês várias vezes. Aprendi cedo com meus pastores na minha vida o poder desse salmo. Como o inferno odeia as palavras desse salmo e ele não resiste. Ele não resiste às palavras desse salmo. É uma coisa realmente extraordinária. Por isso, mesmo quando você tiver momentos difíceis na sua casa, de aproximação do mal, ou qualquer coisa parecida, leia esse salmo numa voz que você possa ouvir. E você vai ver o efeito. Leia e releia. E outra vez, e mais uma vez, e vá nas referências que tem no próprio Salmo 91, tem muitas referências aqui, e uma coisa vai ligando a outra e você vai entendendo melhor o propósito de Deus nesse tratado de proteção que está no Salmo 91, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma.